Então, meus amiguinhos do YouTube, eu finalmente joguei essa joia que é Devil May Cry 3. Não é apenas um dos capítulos mais importantes da franquia, mas também um dos maiores representantes do gênero hack and slash, e o jogo que eu mais apanhei na vida. Lançado em 2005, ele chegou num momento decisivo para a Capcom e para os fãs, depois da recepção negativa de Devil May Cry 2. Ah, Rick, por que você não jogou DMC2? Depois a gente chega lá, enfim. Muitos acreditavam que a série poderia ter perdido a sua identidade, mas o terceiro jogo conseguiu algo impressionante. Ele não só reconquistou a confiança dos jogadores, mas também definiu a personalidade do Dante e estabeleceu um novo padrão para os jogos de ação. Então senta a bunda aí, porque vamos entender o que é este jogo e como ele te faz chorar absurdamente. O primeiro jogo da série, lançado em 2001, foi um sucesso estrondoso. Ele praticamente inaugurou o estilo de ação estilosa, trazendo combate rápido, exagerado e cheio de atitude. Já o segundo título, de 2003, foi tudo o que os fãs não queriam. Dante sem carisma, fases vazias, inimigos repetitivos e um desafio quase inexistente. Logo tem a análise dele mais pra frente. Com isso, a Capcom sabia que precisava de uma mudança drástica. O futuro da franquia estava em jogo, literalmente. Foi então que o estúdio Team Little Devils assumiu a missão de resgatar a essência da série, sob a direção de Hideaki Tsune. Devil May Cry 3 foi desenvolvido com a filosofia clara, trazer de volta a intensidade do primeiro jogo, mas expandindo tudo em uma escala, estilo e desafio. E meu amigo, que estilo! Um ponto curioso é que, diferente dos dois primeiros títulos, Devil May Cry 3 foi concedido como um prequel, mostrando Dante jovem, inexperiente e ainda em formação. Essa decisão não foi por acaso, era uma maneira de reinventar o personagem, dar profundidade à sua origem e ao mesmo tempo conquistar novos jogadores. A equipe se inspirou fortemente em elementos da cultura pop da época, anime de ação, estética punk, filmes de luta e até música de heavy metal. Tudo isso se refletiu na construção visual, nos diálogos exagerados e na energia que o jogo transmite a cada cena. É claro, não dá pra esquecer do motográfico usado, o MT Framework, que permitiu efeitos mais avançados para a época, como cenários enormes, inimigos em maior número e cutscene com fluidez impressionante. O resultado, um jogo que parecia um verdadeiro espetáculo de ação, cinematografia, mas sem perder o controle do jogador. Antes de mais nada, aviso de spoiler, tá? Devil May Cry 3 começa de forma explosiva, apresentando Dante ainda mais jovem antes de se tornar caçador de demônio lendário que conhecemos. Ele é arrogante, brincalhão e completamente despreocupado. Seu jeito inconsequente esconde a dor da sua origem, já que ele é filho do demônio Esparda com a humana e vive em constante conflito com essa herança. Nada que já não sabemos, não é? A trama se desenrola quando uma misteriosa torre chamada Temeni Gru emerge no meio da cidade, dominada por forças demoníacas. Quem está por trás disso é Virgil, o irmão gêmeo de Dante. Diferente dele, Virgil é sério, frio e obcecado por poder. Enquanto Dante rejeita suas origens demoníacas, Virgil as abraça, acreditando que só o poder absoluto pode garantir o controle e segurança. Bom, galera, tentei usar esse microfone maldito, mas ele é uma bosta, então vou ficar com o meu antigo mesmo e infelizmente é isso. É como eu vinha dito, o problema desse microfone é que, além de ser um áudio meio estourado, ele ainda descarrega rápido pra caramba, não dá tempo nem de gravar tudo. Enfim, voltando pro assunto, essa rivalidade entre os dois irmãos é o fio condutor da narrativa. Não é apenas uma luta física, mas também ideológica. Dante representa a liberdade, a emoção e a humanidade. Virgil representa o controle, a ambição e o desapego. No meio desse conflito surge outro personagem essencial, Arkham. Arkham é um estudioso de demônios que manipula tanto Dante quanto Virgil em sua busca por poder. Sua verdadeira intenção é ressuscitar o poder de Esparda e usar a torre para abrir os portões do inferno. Arkham é, em essência, o típico manipulador que trabalha nas sombras, colocando os irmãos um contra o outro. Eu esqueci de mencionar que não podemos esquecer da Lady, a caçadora de demônios humana, que carrega sua própria tragédia. Ela é filha de Arkham, mas despreza totalmente o pai por causa da sua obsessão por poder demoníaco. Lady representa a humanidade em sua forma mais pura, vingativa, mas também frágil. Sua relação com Dante é marcante, pois ela mostra que, apesar de ser filho de Esparda, Dante precisa se conectar com seu lado humano para encontrar seu verdadeiro caminho. A jornada de Dante pela Torre Temeni Gru é recheada de batalhas icônicas contra chefes, monstros e, claro, seus encontros com Virgil. Cada confronto entre os dois irmãos é mais intenso que o anterior, e cada um revela mais sobre a sua relação. No primeiro empate, Dante ainda é imaturo, quase brincando. Relativamente é fácil essa luta, tá? No segundo, a luta já se torna mais séria, com Virgil mostrando sua superioridade. Ainda assim, eu acho bem tranquilo. E no terceiro, vemos Dante finalmente amadurecendo, encontrando o equilíbrio entre seu lado humano e demoníaco. Aí sim, meus amigos, aí o Virgil consegue ser o cara mais apelão possível pra cima de você. A construção é narrativa, é quase teatral, há exageros, dramas e momentos de pura adrenalina. Mas no fundo, é uma história sobre família, identidade e escolhas. No clímax, Arkham tenta se apossar do poder de Esparda. E vou te garantir que, se você não se preparar para essa luta sem itens de vida ou coisa do tipo, você, meu amigo,
amigo, tá ferradaço. Pois aqui é um saco os bichos que o Arkham solta. Chega a ser um porre, a cada porrada que eles dão é metade do teu HP, velho. Enfim, ele acaba derrotado e a luta final entre Dante e Virgil é uma das mais memoráveis da franquia. Não apenas pelo desafio, que é desafio, né? Porque aqui o cara não sabe brincar não, mas pelo peso emocional e a representação máxima do conflito entre a liberdade e a ambição, humanidade e poder absoluto. Lady tem um papel crucial nesse desfecho. É com ela que Dante finalmente entende a importância da humanidade. Ele reconhece que sua força não vem apenas da sua herança demoníaca, mas também de seu coração humano, capaz de empatia e compaixão. Esse arco narrativo transforma Devil May Cry 3 em muito mais do que um simples jogo de ação. Ele é essencialmente uma história sobre amadurecimento. Dante começa como um jovem inconsequente e termina como um herói. Entre aspas, herói. Tá, a história já sabemos. E a jogabilidade, a gameplay. Se existe um ponto que realmente consolidou Devil May Cry 3 como um clássico, foi a sua jogabilidade. Aliás, eu joguei o jogo na dificuldade Devil Hunter, que para este jogo já é bem difícil. E no original de PS2, como ele tinha uma dificuldade aumentada, ele já era ainda mais absurdo, pois o Devil Hunter é meio que pra ser o normal, né? Mas no DMC original ele meio que é um modo difícil. Então, como eu não consegui jogar por muito tempo a de PS2 original, eu fui na Special Edition mesmo. A Capcom sabia que precisava resgatar o que havia dado certo no primeiro jogo, mas também inovar para prender o jogador por dezenas de horas. O resultado foi um sistema de combate dinâmico, profundo e incrivelmente viciante. Pois quem jogou sabe, né? Esse jogo tem muita coisa para falar, pois ele realmente é profundo em suas mecânicas. Logo de início, o grande destaque é o sistema de estilo de combate. Diferente dos jogos anteriores, aqui Dante pode escolher entre 4 estilos principais no começo e mais 2 desbloqueáveis depois, que eu te garanto que você mal vai usar provavelmente. O primeiro deles é o Trickster, que foca em mobilidade, permitindo esquivas rápidas e movimentos evasivos. É bom para quem tá iniciando e dá para fugir de muita enrascada ferrada que o jogo te coloca. O segundo é o Sword Master, que expande a possibilidade das armas brancas com combos adicionais e golpes especiais, te dando a possibilidade de dar mais dano e também fazer vários combos estilosos. Recomendo também para quem tá iniciando no jogo. O terceiro é o Gunslinger, que amplia o arsenal de ataques com armas de fogo, permitindo disparos criativos e espetaculares, mas na boa, não é lá muito útil não, cara. Tem quem goste, mas as armas não são algo que dá dano real mesmo nos monstros, então fica pra quem gosta mesmo. E o quarto é o Royal Guard, talvez o mais técnico, onde o jogador absorve ataques inimigos e contra-ataca com a força massiva. E é aquilo, se você segura na posição de bloqueio, ele meio que vai reduzir o dano que você toma. Mas evoluindo para o nível 2, se você acerta o time na hora certa, o Dante envolve o golpe que recebeu, fazendo um estrago lindo nos bichos do jogo. Aí no Special Edition também temos o Quicksilver, que desacelera o tempo, e o Doppelganger, que cria um clone do Dante para multiplicar a ofensiva. E é como eu disse a vocês, é capaz que vocês nem usem isso direito, mas tem um mod, Styled Switch Mode, que você pode alternar entre os estilos assim, te dando uma variedade de combos maiores para se fazer, e claro, deixando o Dante muito OP no jogo. Esse sistema de estilo transformou o jogo, cada escolha mudava totalmente a forma de jogar, tornando o combate incrivelmente variado e estratégico. Era possível passar a campanha inteira dominando um único estilo ou misturar todos para se tornar um verdadeiro maestro da ação. Outro ponto fundamental foi a progressão de armas. Ao longo do jogo, Dante adquire armas icônicas que se tornaram o símbolo da franquia. A clássica Rebellion, sua espada principal, o Nunchaku elemental Cerberus, Agni e Rudra, espadas elementares de fogo e vento, a guitarra demoníaca Nevan, que além de atacar, podia invocar morcegos elétricos, e você podia voar com Devil Trigger também. E o conjunto Belf, de socos e chutes. Cada arma não era apenas diferente em visual, mas em ritmo, cadência e estilo de combate. E o jogador podia alternar entre elas no meio da luta, criando umas sequências absurdas de estilos. É claro, não dá pra deixar de fora as pistolas gêmeas Ebony e Ivory, e o arsenal de fogo que complementa os combos. A fluidez entre armas brancas e armas de fogo é a marca registrada de Dante, e em DMC3 isso atingiu um novo patamar. Outro elemento memorável foi o ranking de estilos. Cada batalha era avaliada em tempo real e o jogo incentivava o jogador a lutar com criatividade, alternando golpes, evitando repetições e esquivando de maneira precisa. E isso até subiu o lendário Stylist. E uma recompensa e mostrava quanto o jogador dominava o sistema. Esse detalhe transformava o combate em um espetáculo visual, tanto para quem joga quanto para quem assiste. E no máximo eu fiz rank B em tudo, tá? E falando em espetáculo, os chefes de Devil May Cry merecem destaques. Cada um deles foi desenhado não apenas como um obstáculo, mas como uma lição de combate. O primeiro grande teste é o Cerberus, que desafia o jogador a dominar esquivas e ataques de precisão. Ele é o desafio que mostra como vai ser daqui pra frente. Ou seja, difícil, mas nada absurdo demais, é só pegar o time dele. Depois temos Agni e Rudra, que ensinam a importância de lidar com múltiplos inimigos simultâneos. Não os achei difícil, talvez por já saber lidar com eles, mas nada que spamar o golpe pra baixo que acaba por quebrar a postura deles. Nevan, que mulherão, né? Coisa boa. Ela é um show à parte de design e estilo, não é tão difícil
difícil assim, morri só 2 vezes pra ela. A luta é só um pouco mais demorada, mas depende do método que você usa. E depois temos o Beowulf, brutal e agressivo, força o jogador a dominar contra-ataques e punir aberturas. Esse sim foi o chefe que me forçou pela primeira vez a ter que usar um Holy Water, pois estava impossível bater nesse bicho de uma forma que realmente desse dano nele. E tem uma fase que é tipo um boss rush lá. Todos esses chefes, se você quiser pegar a orbe azul, é claro, todos eles ficam um pouco, se não mais difíceis. Eu derrotei todos eles. E meu amigo, pra quê, né? Que trabalho, velho. Os confrontos contra Virgil, que são um verdadeiro duelos técnicos, onde reflexos e leitura de padrões são essenciais e visualmente bonitos. E na sua medida difícil também. Cada luta contra Virgil é um ponto alto da campanha. Diferente dos chefes gigantescos, ele é praticamente um espelho de Dante. Rápido, mortal e estiloso. Ele representa o desafio máximo, exigindo do jogador tudo o que ele aprendeu até ali. E em 2006, o Special Edition trouxe novidades que ampliaram ainda mais o valor do jogo. Além de reequilibrar a dificuldade, essa versão permitia eu jogar com Virgil como personagem jogável. E claro, antes de jogar sempre escolha Gold, nunca escolha Yellow. Vai por mim, vai tornar sua jogada menos estressante. Vai continuar difícil, mas menos estressante, claro. Ele tem seu próprio arsenal, baseado em Yamato, Beowulf e Force Edge, além de seu estilo mais direto e agressivo, Darkslayer. Jogar com Virgil vira uma experiência completamente diferente e complementa a campanha principal. São as mesmas fases, mas com as mecânicas do Virgil, que como são menores que a variedade do Dante, torna o jogo um pouco mais difícil do que ele já é, pelo menos pra mim, é claro. O que fez Devil May Cry 3 brilhar foi justamente a combinação entre profundidade e liberdade. Então não é apenas sobre derrotar inimigos, mas sobre como derrotá-los. E cada jogador pode deixar sua marca pessoal através do estilo do jogo escolhido, como vídeos no YouTube ou chamados Boss Rush ou Combo Match. Tudo neste jogo, desde o cenário até os diálogos, foi construído para exalar atitude e impacto visual. A estética misturou o gótico clássico com elementos modernos, quase punk. A torre Temini Gru é um labirinto de pedras, catedrais, corredores distorcidos e portais demoníacos, mas Dante contrasta esse ambiente sombrio com sua jaqueta vermelha, sua confiança exagerada e seu humor debochado. Essa dualidade cria uma identidade visual única. O mundo é opressor e sombrio, mas o protagonista é pura energia e irreverência. Outro detalhe importante são as cutscenes. Devil May Cry 3 ficou famoso por suas cenas exageradas que pareciam tiradas diretamente de um anime de ação. Dante luta tocando guitarra, surfa em mísseis e solta frases de efeito em meio à carnificina. Essa mistura de humor e violência estilizada criou momentos icônicos que até hoje são lembrados por nós fãs. E não dá pra falar de estilo sem mencionar a trilha sonora. Aqui o foco é no metal e no rock industrial, misturado com batidas eletrônicas. A cada batalha é acompanhada por riffs pesados de guitarra e vocais intensos que se intensificam conforme o jogador sobe no ranking de estilo. A música não é apenas trilhão de fundo, mas parte da experiência. Quanto mais estiloso você joga, mais empolgante a música fica. A música tema de Dante, Devils Never Cry, virou uma marca registrada. Ela representa não só a atitude rebelde do personagem, mas também a mistura entre dor e força que define a sua jornada. Visualmente e sonoramente falando, Devil May Cry 3 se consolidou como uma verdadeira ópera de caos, onde cada detalhe existe para potencializar o espetáculo. Quando foi lançado em 2005, Devil May Cry 3 surpreendeu a todos. A crítica especializada elogiou sua profundidade no combate, a trilha sonora energética e a narrativa que finalmente deu peso emocional à franquia. Meio que muitos apontaram o jogo como uma redenção após o desastre que foi Devil May Cry 2, ainda vou chegar lá, hein? Esperem. Mas havia um detalhe que gerou polêmica, a dificuldade. Como mencionei antes, a versão ocidental trouxe o modo normal equivalente ao hard na versão japonesa. Isso fez com que muitos jogadores considerassem o jogo quase impossível logo no início. Mas, curiosamente, esse fator acabou ajudando a construir sua reputação. DMC3 passou a ser visto como um jogo desafiador que só os hardcore mesmo conseguiam dominar. Cara, a versão de PS2 é Dante's Awakening, meu Deus do céu, cara, como é difícil aquilo, bicho. A recepção positiva foi tanta que a Capcom logo lançou a Special Edition, corrigindo alguns pontos e adicionando o Virgil como personagem jogável. Essa versão foi considerada por muitos como uma experiência definitiva, equilibrando melhor a curva de aprendizado e expandindo o conteúdo. Devil May Cry 3 não só revitalizou a franquia, como também estabeleceu Dante como um dos personagens mais carismáticos dos videogames. Sua personalidade forte e sua confiança exagerada se tornaram marca registrada, inspirando até outros personagens de ação em diferentes jogos. Além disso, o título consolidou a forma que seria usada como referência em jogos de ação em futuros. O sistema de combate baseado em estilos de ranking e performance influenciou diretamente a franquias como Bayonetta e até Ninja Gaiden. Rapaz, Ninja Gaiden é pra poucos também, viu bicho? Ô joguinho difícil. Mesmo anos depois, em relançamentos para PS3, PS4, PC e até Switch, Devil May Cry
Ok, essa piada não prestou. Continua sendo celebrado e inclusive a versão de Switch trouxe uma novidade importante. A possibilidade de trocar de estilo em tempo real, algo que só seria visto em Devil May Cry 4. E no PC você pode botar o Sweet Style Mode também, tá? Fazendo com que o jogo se tornasse ainda mais dinâmico e moderno, mesmo muitos anos depois do seu lançamento original. Hoje, quando se fala em hack and slash, Devil May Cry 3 ainda é citado como um dos pilares do gênero. É um jogo que envelheceu bem e que ainda desafia jogadores, e que continua sendo referência de como misturar ação frenética com narrativa envolvente. E, como todo grande clássico, Devil May Cry 3 guarda várias curiosidades e detalhes que talvez muitos jogadores nunca tenham percebido. Um dos mais interessantes é que o design do jovem Dante foi criado justamente para limpar a imagem deixada por Devil May Cry 2. Naquele jogo, Dante era sério demais, quase sem emoção. O jogo também está repleto de easter eggs. Por exemplo, é possível encontrar referências ao primeiro Devil May Cry em umas estátuas e itens escondidos. Há também diálogos alternativos se o jogador derrotar certos chefes em condições específicas, como vencer Verge usando apenas armas de fogo, o que muda ligeiramente a cena seguinte. Isso deve ser difícil que só o cacete. Hideaki Tsuno, o diretor, revelou que o maior desafio da equipe foi equilibrar a profundidade do sistema de combate sem afastar os jogadores iniciantes. Para ele, DMC3 é um jogo que recompensava a prática. Quanto mais o jogador investia tempo, mais divertido se tornava. Não podemos esquecer da trilha sonora. Muitos dos compositores eram fãs de metal e rock, e colocaram influências diretas de bandas da época. Isso explica porque o jogo parece uma mistura entre conceito de heavy metal e anime de ação. E, na minha visão, Devil May Cry 3 é muito mais do que apenas um jogo de ação. Ele é um verdadeiro divisor de águas na franquia e no gênero hack and slash. Sua história não só trouxe profundidade emocional para Dante e Vergil, como também deu sentido à rivalidade dos dois, que tornaria um dos pilares narrativos de toda a saga. Na jogabilidade, é um exemplo perfeito de como equilibrar desafio e liberdade. Poucos jogos conseguem oferecer tanto espaço para a criatividade do jogador. Ele não é perfeito, claro, mas seu impacto é inegável, e é por isso que até hoje ele é lembrado com tanto carinho por fãs do mundo todo. E é isso, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha para nos ajudar. Até a próxima, eu sou o Rick.